Prestígio eu já tinha falado, né, com vocês, né, que eu identifico pelo coco ralado. De prestígio e 3 de morango. Então hoje ele vai levar esses 9 aqui. 3, 6, 9. Ontem ele não conseguiu vender, gente, porque ontem teve uma festa na empresa e aí ele só conseguiu vender um. Então, porque teve muita comida na empresa, então teve bolo, muitas coisas lá, e aí ele não conseguiu vender. Ele não sabia, né? Ele levou assim mesmo, mas aí acabou vendendo um. E hoje ele tá levando esses 9 aqui. Hoje é uma quinta-feira, vamos ver como é que vai ser as vendas de quinta-feira. Agora eu vou correr aqui porque eu tenho que ir pra academia. Ainda não são nem 6 horas da manhã, deve ser agora, deixa eu ver a hora. Não consigo ver a hora. Agora são 5h34 da manhã. Ah, eu tenho que olhar pra cá. Agora são 5h34 da manhã e eu vou me arrumar aqui, vou organizar aqui, né, a baguncinha que eu fiz e eu vou correr lá pra academia.
assim de mostrar, né, comprinhas, vídeo de comprinhas. Mas hoje eu resolvi mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz aqui, que é uma... Na verdade é um símbolo, né, de mudança de vida, né, já que o canal aqui é baseado em mudança de vida, né, então eu resolvi mostrar aqui para vocês essa comprinha que eu fiz, que é muito especial, espero que tenha vindo tudo certinho. E eu sei que eu ainda não tenho assim a previsão de quando isso vai acontecer, né? Eu sei que é uma mudança que demora, né? Mudar de vida são várias etapas, são vários processos que a gente precisa seguir, colocar em prática para que dê certo. Não é só assim, vou mudar de vida e igual um passe de mágicas, né? A gente muda de vida, mas não. É um processo muito grande. Eu tenho ali, ó, não repare aquelas roupinhas ali não jogadas, mas eu tenho aqui na minha estante, ó, vou mostrar de pertinho para vocês. Esse aqui também é um símbolo de mudança de vida, tá? É um símbolo, para mim, tem um significado. No filme, quando a gente vê, né, que o gênio, a gente esfrega a lâmpada, né, e o gênio sai da lâmpada mágica e realiza os nossos desejos. No meu caso, não é um gênio, né? No caso, eu confio muito em Deus, então eu acredito que Ele é o Deus que realiza sonhos. Então eu pus, né, a minha confiança em Deus e acredito que Ele vai realizar meus sonhos. Então eu pus aqui essa lâmpada mágica para simbolizar, né, os meus desejos que eu peço a Deus e Ele realiza os meus desejos, tá bom? Então é só um símbolozinho, mas tem um grande significado para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei. Então veio assim, ó, veio bem embalado, né? Ai, que medo. Muitos papéis. Ai, meu Deus. Tô ansiosa, gente, porque isso aqui, esse produtinho aqui, eu tinha deixado ele na minha cesta, né, aquela cestinha, o carrinho, né, do Shopee há muito tempo, e eu estava, assim, esperando o momento certo de comprar, porque... Ai, gente, é lindo. Ai, meu Deus do céu, eu tava esperando o momento certo de comprar, porque eu não tinha, assim, é um pouquinho caro, né, não é muito caro, mas assim, ele é um pouco caro. Ele tem uma função para mim. Ele não tem uma função para casa, mas ele tem uma função na minha vida, que é me lembrar sempre do meu projeto, de não esquecer do meu projeto. Esse é o símbolo que ele tem para mim, tá? Deixa eu ver se eu consigo apoiar com vocês aqui para continuar abrindo. Muita gente vai ver e não vai entender, mas eu vou explicar para vocês. Esse aqui é um urso. Olha que lindo, gente. Olha. É bem bonito, né? Tem um significado muito especial para mim, tá? Deixa eu pegar o outro.
É muito grande. Eu não achei que seria tão grande. Uau! Eu tô igual uma criança. Peraí, Zara, peraí. Meu Deus do céu, não acredito. Não acredito. Caramba, é muito grande. Olha isso. Gente, é muito grande. Olha isso. Olha. Gente, que isso. Eu amei. Eu amei. Lindíssimo. Aprovado. Vou mostrar para vocês de outro ângulo, ó. Gente, eu não imaginei que seria tão grande. Sério, eu não olhei isso aqui, as especificações de tamanho, eu não cheguei a olhar. Eu vi várias assim, vários videozinhos, né, que as pessoas colocaram, mas eu não sabia que era desse tamanho, não. O touro é muito maior. Olha. Gente, que coisa linda. Olha, gente. Ai! Eu vou explicar direitinho para vocês o que significa. E já vou colocar ele na estante no lugarzinho dele. Aqui. Então, essa é a minha estante. Vocês sabem, né, que eu tenho 2 gatos, né, 2 pets aqui dentro de casa. E eu não sei como que vai ser essa questão, né, com os pets. Aqui na lâmpada eles não mexem, né? Às vezes eles sobem aqui, né, dá uma balançadinha alguma coisa, tal. Mas vamos ver como é que vai ser com relação a esses novos integrantes da família. Então, aqui. Ai, que lindo. Deixa eu tirar esse fio aqui, que é do meu filho, né? Que ele mexe nesses aparelhos e acaba largando tudo aqui. Então, eu vou deixar esse aqui. Esse aqui, gente, que lindos! Meu Deus, não dá nem para acreditar. Isso aqui, gente, fez parte aqui, ó, da minha lista de compras, a lista de desejos durante bastante tempo. Ai, que coisa linda. Muita gente vai achar feio, né? Mas isso aqui tem um significado tão bonito para mim, um símbolo de mudança tão lindo, que é difícil explicar, sabe? É uma questão de sentimento mesmo, de sentir. Olha aí. Quem souber, já pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixa aqui embaixo para mim. Quem souber o significado, já deixa aí. Não sei se eu deixo assim. Eu não sei se eu deixo eles brigando. Eu gostei do touro desse lado. Deixa eu ver do outro lado. É, assim também fica legal, hein? Então você pode botar o urso lá do outro lado. Ó. Gente, que espetáculo. Olha isso. Olha isso, que espetáculo. Ai, gente. E a minha lâmpada mágica ali. Uh! Meu desejo ali se realizando. Ai, gente. Como é lindo, como Deus é lindo. Olha. Meu Deus, que coisa linda.
Então, gente, vocês viram aí, né, que eu fiquei super feliz com a minha comprinha, né, que eu fiz. Fiquei super feliz porque é um desejo que eu tinha muito grande. Custou, assim, uns R$ 200, né, foi cento e pouquinho, mas estava na minha lista, no meu carrinho, há muitos meses. E eu sempre quis comprar, mas eu ficava pensando, não, agora não é a hora. Vou aguardar um pouquinho, porque é um enfeite, né, que vai ficar aqui na minha estante e ele não tem uma funcionalidade aqui dentro de casa, então a gente tinha outras prioridades e eu acabei dando prioridade às outras coisas mais importantes, né? Não que isso não seja importante para mim tem uma importância muito grande, tem um significado muito bonito porque ele representa o início da minha mudança de vida. Foi quando eu quis, quando eu senti o desejo pela primeira vez de mudar de vida, que eu me inscrevi num curso na Bolsa de Valores aqui no Rio de Janeiro, mas eu fiz essa inscrição, né, e eu acabei fazendo o curso à noite, depois do trabalho. Eu saía do trabalho cansada e eu ia lá na Bolsa, né, no Rio, quando tinha bolsa ainda no Rio, né? Não sei se vocês sabem, mas a bolsa no Rio de Janeiro ela fechou. E o meu professor na época ele falava, né, que a bolsa iria fechar por conta de falta de demanda, que as pessoas não se interessavam por bolsa de valores, né? Que na verdade os brasileiros não se interessam muito por isso. Então ele falou, né, que a bolsa ia fechar, que era uma previsão que tinha e que eu fiquei muito triste, né, e que ia fechar e não ia haver mais curso na bolsa. Então eu aproveitei, né, terminei o meu curso, foi muito lindo, foi muito legal. Então eu lembro que uma vez numa aula, né, um professor falou assim pra gente, pra turma, né, falou: olha, você vai sair daqui e quando você pisar ali fora, você vai desistir. Mas não é porque eu estou desmotivando vocês, é porque isso é uma realidade de todos os nós brasileiros. As pessoas costumam começar alguma coisa, né, algum projeto e não costumam terminar. Então, vocês vão desistir, mas não é por causa de vocês. É por conta da família de vocês, dos vizinhos de vocês. É por conta do trabalho de vocês. Então, não vai ser culpa de vocês, não se culpem. É por conta do dia a dia mesmo da gente, né? Faz com que a gente desista desse projeto, né? Que é muito difícil, não é fácil. Ser um investidor não é fácil. Você acaba tendo que remar contra a maré, né? E ir contra a demanda, né? No caso, e contra a manada, né? Como dizem por aí. Se a maioria das pessoas estão seguindo um fluxo para frente, você deve andar para trás, né? Sempre no sentido ao contrário. E isso é muito difícil, porque você acaba se sentindo sozinho e solitário. Então, naquela época, né, que eu fiz esse curso, né, eu lembro que eu chegava muito empolgada em casa e eu contava para minha mãe, eu contava para meu pai e parecia que ninguém me entendia. Gente, impressionante. Eu chegava numa empolgação, eu contava como que era ser, como que era investir, como que era importante, era bom para a nossa família, como que ia ser a nossa mudança de vida. E parecia que eu estava falando em outra língua, parecia que ninguém me entendia. Então eu casei e eu nesse curso, se eu não me engano, eu já era casada, tá? Mas eu não lembro, gente, olha, eu tenho uma amnésia. Então, eu chamei meu esposo e falei pra ele, olha, eu tô fazendo esse curso, eu estou amando, eu queria que você fizesse também. E levei ele pra fazer um outro curso comigo. Ele foi, gente, mas por incrível que pareça, é, eu não consegui passar pra ele o que eu estava sentindo e ele aprendeu, ele fez o curso comigo, era um outro curso, mas ele não conseguiu entrar no meio, né? Entrar nesse mundo dos investimentos. Não conseguiu, assim, acho que não entrou no sangue dele e aí ele também não conseguiu dar continuidade junto comigo, né? Então, assim, foi um sonho que eu tive que matar ali naquela época, né? Mas, assim,
eu não consegui dar continuidade, gente, eu não culpo ninguém, tá? Eu me culpo a mim mesma, né? Foram, assim, muitos empecilhos, né, que me fizeram eu querer desistir do curso, eu tive que desistir mesmo, mas isso ficou guardado no meu peito por muito tempo. Aconteceram várias outras coisas, eu tinha noção de que eu tinha muito pouco dinheiro na época para investir. Então, isso me fez também refletir, né? Eu aprendi lá que a gente tinha que mudar a nossa realidade, a gente precisava estudar. Eu precisava aumentar a minha renda com o meu salário mesmo, né? Então, assim, eu entendi que eu precisava estudar e mudar o meu salário, né? Ou mudar de emprego, ou então mudar a minha renda de alguma forma, fazer alguma renda extra. Na época, gente, eu me lembro que eu ganhava um pouco mais de R$ 1.500. Era muito pouco. Assim, quem ganha muito pouco, gente, é possível investir sim, porém é mais complicado. Então, gente, assim, quando a gente ganha pouco, a gente tem que entender que dá para ser investidor sim, dá para a gente começar a investir, mas a gente tem prioridades, a gente tem contas a pagar, é um dinheiro muito contado, a gente precisa fazer as compras de casa, a gente precisa pagar um aluguel, a gente precisa pagar conta de luz, água, telefone. Então, assim, escola, às vezes, de criança, algum material, são muitas coisas. Ainda tem investimento, né? A gente precisa comprar itens pessoais. Então, assim, são muitas prioridades antes. Então, eu entendi naquela época que eu ganhava muito pouco e eu precisava mudar essa realidade. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu aproveitava para investir em conhecimento, estudo, livros, tudo que eu tinha, como investir palestra em algum livro, curso, eu investia em conhecimento, gente. Então, o que eu fazia? Eu acordava 5 horas da manhã e assistia lives com pessoas que tinham conhecimento com investimento. Então, eu fui aprendendo, né, a entender o processo, aprendendo a perder o medo do processo. Isso foi muito importante para mim. Tentei a todo custo levar o Paulo. O Paulo também acordava 5 horas da manhã às vezes, quando ele podia, né? Mas ele também estava tentando mudar de emprego para ganhar mais, né? Isso foi um processo que nós fizemos juntos, né? Os dois juntos. Então eu continuei estudando bastante. Teve uma época da minha vida que eu perdi minha mãe, então assim, eu tive que dar uma parada porque eu não consegui dar prosseguimento, né? Eu fiquei muito deprimida, né? Fiquei assim em luto, né, por anos. Então eu tive que realmente assim esquecer que isso existia na minha vida. E foi uma coisa que me deixou muito triste também, porque a gente pensa o seguinte: a gente sempre pensa, as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade, mas na verdade isso não é uma verdade, gente, porque eu lembro que quando minha mãe ficou doente, eu lembro que se eu tivesse um pouco mais de condição financeira, eu teria ajudado ela em outras coisas, tá? Eu ia poder, de repente, pagar um exame, alguma coisa no particular, e coisa que eu não pude fazer. Então isso, assim, me deixou muito triste, muito pensativa, porque eu acredito hoje que a falta de dinheiro não traz felicidade, não o dinheiro, né? Porque a gente sabe que, né, que a frase, né, que as pessoas costumam falar é que o dinheiro não traz felicidade, mas e a falta de dinheiro traz felicidade? É nisso que a gente precisa refletir, sabe? Então eu refleti muito nisso, mudei assim a minha realidade em vários sentidos, fiz bastante curso, li bastante livros, tirei muitas dúvidas e hoje eu sigo tentando, sabe? Vocês veem aí, né, o tanto que eu faço de renda extra, eu corro atrás mesmo, às vezes eu fico cansada, mas eu corro muito atrás, porque a vida vai passar, gente, e a gente não sabe no dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar viva amanhã, mas a gente não deve pensar dessa forma, né? A gente tem filho, eu pelo menos tenho filho, quem tem filho, tem gente que não tem, mas se não tem filho, tem sempre uma pessoa querida em volta, então a gente tem que pensar no outro também. O investimento hoje, para mim, ele não é só para mudar a minha vida, mas é para mudar a vida da minha geração, né? Da minha família, do meu filho, e das pessoas que vão ser da minha família, os filhos dos meus filhos. Então, assim,
Isso é muito importante, porque na aposentadoria, né, que o governo dá pra gente, a gente se aposenta e recebe aquela aposentadoria, depois a gente morre e nosso filho não tem direito à aposentadoria, né? Nos investimentos não são assim, a gente investe e nosso filho também fica, né, como herança para eles. Então, isso é muito importante. Então, gente, hoje vocês ficaram sabendo um pouquinho da minha história, né? Então, assim, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se vocês estiverem gostando, gente, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos, ativar o sininho de notificação também é importante, pessoal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!